Boa noite, paz e graça a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos no meu canal do YouTube. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E eu espero que este vídeo, tudo que for falado neste vídeo desta noite, abençoe a vida de vocês assim grandemente mesmo. Que este conteúdo faça assim prosperar muitas sementes boas na vida de vocês, muita coisa boa mesmo, que isso gere assim sementes que vocês irão plantar, que vocês irão colher coisas boas, pois essa é a minha intenção, né? Que tudo que eu venho fazendo ao longo desses últimos anos aí da minha vida é que isso tudo seja canal de bênção na vida de todos vocês, assim como está sendo na minha também. Como eu estou sendo alcançada através da palavra, dos estudos, né? Do meu curso de teologia, tudo que eu venho aprendendo aí nesses últimos anos. Eu fico muito feliz de poder compartilhar com todos vocês para que essa graça alcance o coração de vocês também. Amém? Irmãos, hoje eu venho falar sobre família, né? Eu falo muito sobre família. Falo muito sobre a educação dos filhos, o que nós temos que falar para os nossos filhos, como é que os pais devem agir com os seus filhos, como que os pais têm que proceder na educação dos seus filhos, principalmente na educação das crianças, né? Essa geração que está vindo aí agora, a gente está vendo que as crianças elas estão assim sendo levadas por um caminho muito diferente daquilo que a palavra nos fala para conduzir os nossos filhos. Então hoje as crianças elas estão sendo conduzidas por um caminho muito distante daquilo que é a verdade do Senhor, daquilo que é a vontade do Senhor, daquilo que é o ensinamento da palavra de verdade. Então, nós que somos pai, mãe, avô, tio, tia, enfim, uma família, né? A gente sabe que educar um filho, educar uma criança na palavra, naquilo que Deus tem colocado no nosso coração e que tem falado que os nossos filhos têm que ser educados dessa forma, é muito difícil. Principalmente nos tempos que nós estamos vivendo hoje, né? Tempos de engano, tempos de falsas profecias demais, verdades que estão sendo mascaradas, né, com mentiras. Nós estamos vivendo o evangelho da prosperidade que não deixa que os nossos filhos tenham conhecimento da verdadeira palavra do Senhor. O que é o evangelho? O que é esse ensinamento da parte de Deus para a vida, para a nossa vida, para a vida da nossa família, para a vida dos nossos filhos. Nós sabemos que o mundo ele está sendo tomado pelas telas, né? Rede social, internet, telefone e cada vez mais. E eu costumo dizer que hoje o maior problema mesmo não está sendo nem os filhos, o maior problema mesmo está sendo os pais. Os pais é que não está sendo canal de bênção na vida dos seus filhos. Os pais é que estão com a maior parte dos problemas, né? Que os filhos estão vivendo. Os filhos estão vivendo esses problemas porque os pais hoje estão doentes, doentes emocionalmente, doentes psicologicamente, né? Emocionalmente, assim, pai e mãe estão em frangalhos. Vivendo muita mentira, muita coisas que não condiz com a palavra do Senhor. Está sendo muito aquele copia e cola, copia e cola, copia e cola. E as crianças não sabem o caminho que elas devem seguir, né? Uma hora uma mãe tá com um, outra hora o pai tá com outra, uma hora a mãe fala uma coisa, outra hora o pai fala outra, o pai e a mãe falam uma coisa, mas na verdade faz outra, e a criança não sabe que caminho ela vai seguir, para onde ela vai, porque ela tá sem rumo, porque quem deveria ser o direcionamento do filho, quem deveria dar essa estrutura para o filho, está desestruturado.
E eu tava falando, né, discutindo com um grupo de amigos aí, e nós estávamos falando sobre a Páscoa, né? Como essa história da Páscoa, ela não é passado verdadeiramente para as crianças. Então, irmãos, aonde que tem coelhinho da Páscoa? Onde que tem chocolate na Bíblia? Você vai falar com uma criança de 5 anos hoje, ela não sabe uma palavra da Bíblia porque nunca foi apresentado para ela. Mas o pai e a mãe vivem dentro da igreja, né? Então, quando você entra dentro da igreja, eu falei até esses dias aqui num vídeo, as crianças elas não estão participando do culto. As que não estão na escolinha dominical, que está junto com o pai e com a mãe sentado lá no banco, elas estão com a cara colada no celular. E as que não vão para a igreja, que o pai e a mãe não querem levar, é porque faz muita bagunça, faz isso, faz aquilo, aquele outro. E os pais hoje não estão assim com a menor paciência para poder cuidar do filho, para poder educar, para poder dar regras, para poder dar limite para o filho. Então ele faz o quê? Ele transfere para o professor, transfere para uma doença, né? Eu tava conversando com um grupo de mães, e nessa família tem 6 crianças, 6. E todas as crianças com o mesmo diagnóstico. Gente, é assustador. É TDAH, é autismo, é um tal de TOD, que eu nunca tinha ouvido falar nisso na minha vida. É um tal de TOD, é um tal disso, é um tal daquilo. Eu fui desenrolando uma conversa com essas mães, né, e fui perguntando para elas, né, como que foi que elas chegaram nesse diagnóstico, né, dos filhos dela e tal. Porque começou a pedir roupa, começou a pedir calçado, começou a pedir isso, começou a pedir aquilo, começou isso, começou aquilo. Mas peraí, agora você tá dando um medicamento controlado pro seu filho porque você não é capaz de impor limites pro seu filho, ensinar para ele que se ele quer um tênis, se ele quer um celular, ou se ele quer uma roupa, ou sei lá o que que ele quer, você não tem a coragem, você não tem a capacidade de determinar para ele que não vai ter, não é hora, não tem condição, não vai ser hoje. E aí você prefere levar o seu filho no médico para falar que o seu filho está passando dos limites porque ele quer isso, porque ele quer aquilo, e você não é capaz de falar assim para ele que não. E aí você prefere dar remédio controlados para que ele fique lá inerte. Dorme até meio-dia, dorme até não sei que horas. Gente, criança é igual adulto, é gente, é humano, tá? A diferença é que são crianças, sentem vontades, querem as coisas. Um dia eles estão bem, outro dia eles estão ruins. O humor de criança também muda. Um dia eles querem interagir com uma criança, outro dia eles já não querem mais, não querem nem interagir com um adulto. E isso é normal na criança. Isso é normal na criança. Só que os pais hoje, eles estão tão não tem paciência, mas eles não querem mais ter esse trabalho da educação, ter esse trabalho de educar, né? Não querem mais ter esse trabalho do limite que eles começam a transferir para o médico, para o psiquiatra, para o psicólogo, para o TDAH, para o TOD, para a depressão, para o autismo, para isso, para aquilo. Eu participei de uma live onde um cientista muito renomado nos Estados Unidos, ele, nossa, tem vários livros, e ele estava falando, ele falou assim, hoje as pessoas não querem mais ouvir, as pessoas não querem mais, principalmente quando você chega num médico aí, o psicólogo, ele não quer mais saber muita coisa não, já tá com o diagnóstico formado de cada um que entra ali para, né? Porque de cada 100 crianças que vai no médico com esse diagnóstico de que, meu filho quer isso, meu filho tá aquilo, meu filho tá irritado, meu filho não quer contato, meu filho isso, meu filho aquilo. As 100 crianças, elas saem com o mesmo diagnóstico, o mesmo medicamento, né? Então, os pais, eles não querem mais cuidar. O que eles querem? Dar um medicamento para a criança não dar mais trabalho.
Eu fiz várias postagens aí nas minhas redes sociais desses profissionais falando sobre isso. E olhando para tudo isso, eu falo, meu Deus, o quanto isso está se agravando, né, na sociedade, quanto isso está se agravando nas famílias brasileiras, e como isso está bem perto de nós, como isso às vezes está dentro da nossa casa, esse comportamento desses pais, né? Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para cuidar do filho, levando as crianças para a escola muito cedo. Criança tem que ir para a escola a partir dos 4, 5 anos. Por quê? Porque eles têm que ter uma formação dentro de casa primeiro, né? Aí fala, ai, meu filho se apegou com a fulana, com a Bertrana. Claro, ele tá tendo a formação dele, né? De família, de sentimento, de gostar, de não gostar. O ensinamento ele tá tendo terceirizado. Ou ele tá tendo pela professora, pela babá, né? Pela tia da escola, pela avó, mas nunca dos pais. Então, assim, eu fiquei pensando, né? Eu falei, meu Deus, e esse povo tudo tá dentro da igreja, clamando o nome do Senhor, falando de Deus. Muitos estão dando ensinamentos, muitos estão aí, sabe? Falando com uma autoridade assim, mas uma falsa autoridade, uma falsa sabedoria, um falso conhecimento daquilo que é a palavra do Senhor de verdade. E isso está assim conduzindo multidões, está levando muita gente para o engano. Eu venho falar hoje do livro de Timóteo, né? Venho falar de Timóteo, na verdade. Timóteo, filho de Eunice, neto de Loide, ele foi educado pela mãe e pela avó naquilo que era correto. Então, eu já li todo esse livro aqui, eu não vi em nenhum lugar que Loide e Eunice, elas faziam tudo para Timóteo do jeito que ele queria. 5 anos de idade já é o permitido para que você comece a ensinar isso aqui para o seu filho, para que você já comece a colocar o seu filho, para que você que já comece a inserir essa educação, a Bíblia na educação dos seus filhos. Isso aqui já é o correto. Por quê? Porque o seu filho já está formando o caráter dele, já está, né, já tá ali fazendo as memórias dele, enfim. Tudo vai começar a ser gravado aqui na mente dele. O caráter dele vai se formar através daquilo que você vai começar a ensinar para ele, através de tudo aquilo que ele vai começar a ver. Então é melhor que ele aprenda dentro da sua casa. Porque, irmão, se você for deixar para que o mundo ensine os seus filhos, o mundo não vai perder tempo, ele vai ensinar e vai ensinar da pior forma possível, tá? Então, aqui em 1 Timóteo, eu vou ler a primeira advertência aqui que Paulo fala sobre a falsa doutrina. E aqui ele fala assim, ó, capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 8. A lei e os seus objetivos. Sabemos que a lei é boa se alguém se utiliza dela de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos e profanos, para os que matam o pai ou a mãe, para os homicidas, para os que praticam a imoralidade, para os que se entregam às práticas homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que fazem juramentos falsos e para tudo o que se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Isso aqui é Paulo falando para Timóteo, né? É Paulo já estava ensinando Timóteo o que era viver nas leis de Deus. Porque Jesus, ele não veio para anular lei nenhuma, ele veio para que as leis fossem cumpridas, né? E nós falamos de lei de que forma? Ai, mas a lei é isso, a lei é aquilo. A lei só é aplicada para aquele que anda fora da lei. É um exemplo bem claro que eu já vi várias pessoas dando, é sobre, você dirige sem habilitação?
Se você tiver sem a habilitação e você cair numa blitz, o soldado lá vai deixar você... Ah, tudo bem, beleza, você não tirou a habilitação, tá, o dia que você tirar tá tudo certo. Não, você vai sofrer consequência. Mas se você tiver com a sua habilitação tudo em dia certinho, quando você cair na blitz, o policial vai falar o quê? Ok, siga em frente. Quando você ultrapassa o limite de velocidade, você vai receber uma multa. Isso é bom ou é ruim? É ruim. Você vai ter uma consequência. E quando você anda no limite, você vai andar livre. Então, andar na lei é andar com liberdade. Andar nas leis do Senhor também é andar com liberdade. Então, fazer o seu filho andar nas leis do Senhor, você vai estar ensinando o seu filho a andar com liberdade, né? Para fazer aquilo que é certo. Hoje os filhos estão vivendo sobre o pecado dos pais. E os pais estão transferindo isso para os filhos claramente. A falsa doutrina que os pais estão vivendo e está levando os seus filhos. Ah, mas ele é muito novinho, entende? Entende. Ah, mas não vai acontecer nada com ele. Acontece. Eu já falei. Quando aquele pai chegou para falar para Jesus que o filho dele estava endemoniado, Jesus perguntou: desde quando ele vem passando por isso? Desde que ele era criança. Desde que ele era criança. Então, irmãos, o maior foco do inimigo são as crianças. Continua sendo as crianças. Por quê? Porque criança convence pai e mãe. Mas o pai e a mãe hoje não está convencendo os filhos, não está convencendo as crianças. Hoje as crianças, elas estão cheias de informações e vazias de conhecimento. Qualquer criança que pegar um celular hoje, ela vai saber mexer nesse celular melhor do que qualquer adulto. Por quê? Algum pai, alguma mãe ensinou? Não. Mas saiba você que quem está atrás da telinha ali, ele está bem empenhado, ele está assim, ó, bem instruído para ensinar o seu filho naquilo que não vem da parte de Deus, para tirar ele dos caminhos do Senhor. Então, pai, mãe, vô, vó, tio, tia, os adultos em geral, tem que estar ligado, tem que estar estruturado, tem que estar bem instruído para que essas coisas não atinjam as suas crianças. Para que você não caia nesse conversinha de que seu filho tá com TDAH, tá com TOD, tá com isso, tá aquilo, aquele outro, e o inimigo, ó, só tá se chegando, só tá se chegando. E é só medicamento que você tá enfiando na criança, só medicamento. É só tirando cada vez mais o seu filho da realidade de Deus e colocando na realidade do mundo, né? Aí você não sabe porque que uma criança de 11 anos catou um revólver, foi lá, matou o colega, ou feriu, ou fez qualquer coisa. A gente vê isso diariamente, essas coisas acontecem, né? Porque crianças têm mente perversa também, irmãos. Tem. Uma vez eu ouvi um psiquiatra falando que as crianças, elas, eles fizeram um estudo lá e falaram assim para as crianças, ó, se o seu amigo, se você fosse pai dessa criança, ela fizesse uma determinada coisa lá e falaram, o que você faria com ela? As crianças falaram as coisas mais perversas desse mundo. Furaria os olhos, eu faria isso, eu costurava a boca, eu colocava atrás da porta, de joelhos em casa. Gente, as coisas mais absurdas desse mundo. Por quê? Porque elas estão ligadas, né, no celular, nos joguinhos, naquelas coisinhas que vocês falam que é inofensiva, mas não é, irmãos. O pecado entrou no mundo através de coisas inofensivas, né? Quando ele chegou lá no falar para Eva, ele falou de uma frutinha, ele falou de uma árvore. Uma árvore era uma coisa inofensiva, uma frutinha inofensiva. Não, olha, não vai fazer nada com você, Eva, só vai abrir os seus olhos. Você vai ver as coisas que Deus está vendo. E aí aconteceu o quê? Né? Não preciso falar tudo que já aconteceu, né? Que todo mundo conhece isso, que nem é claro como água. Então, irmãos, nós não podemos vacilar. Nós não podemos ficar dormitando
com as coisas que os nossos filhos estão tendo acesso, com as coisas que as nossas crianças estão tendo acesso. É muito importante que vocês expliquem para o filho de vocês, ó, a Páscoa é isso, a Páscoa foi assim, foi assada, não tem coelhinho, não tem chocolatinho, não tem nada disso, ó, papai e mamãe não vai dar isso para você, porque isso não é verdade, isso é mentira. Ai, mas é criança. Isso mesmo. O Senhor tá falando o quê? Que você tem que ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Eduque os seus filhos com vara verde, para quê? Para você não ter a necessidade de educar eles quando a vara estiver seca. Ela vai quebrar, ela vai envergar e ela não vai virar em nada. Você não vai conseguir, você não vai obter mais aquilo que era para você ter feito lá no começo. E depois você vai se arrepender, você vai chorar lágrimas de sangue. Porque aqui, ó, a lei e o objetivo, ele é bem claro. Nós estamos vivendo tempos onde filhos estão matando os pais. Muito. Quantos casos a gente ouve todos os dias de filhos matando o pai? Aí para do filho matar o pai e a mãe, aí começa o pai e a mãe matar os filhos. As atrocidades, a violência, a perversidade, ela tá ficando cada vez pior, ela está ficando assim cada vez mais requintada, a crueldade, ela tá ficando cada vez mais requintada, com requintes assim mais um pior do que o outro. E eu estou vendo que a humanidade, né, o pai e mãe em geral, não tá se dando conta disso. Parece que eles estão andando assim, ó, para um abismo de olhos fechados. E eles não estão sendo o direcionamento dos filhos. Os filhos é que está sendo o direcionamento dos pais. Tá errado. Então, os filhos precisam de limite. Os filhos precisam de não é hora. Aqui não pode, aqui você não vai ter acesso agora, isso aqui você não vai pegar, isso aqui você não vai ter. Agora você vai dormir, agora é hora de dormir, agora é hora de acordar, agora é hora de ir para a escola, agora é hora disso, agora é hora daquilo. Irmãos, é muito importante isso na vida dos seus filhos, para que seus filhos não cresçam jovens rebeldes, adultos fragilizados emocionalmente, né? Quando crescer aí, que vão ser adultos que não vai ter assim entendimento de nada, não vão conseguir ser ninguém a não ser pessoas doentes. Ah, eu sou doente desde que eu tinha não sei quantos anos, minha mãe levou no médico, eu tomo esse medicamento. Oh Deus, às vezes a criança não tinha nada, gente. Era só uma questão de dos pais assumirem realmente o seu papel de pai e de mãe e fazer valer toda essa responsabilidade para que o seu filho ele seja um adulto que foi uma criança criado nos caminhos do Senhor, para que você não tenha que chorar depois lá na porta da cadeia, ou lá no cemitério, ou seja lá onde for, né? Ou lá numa clínica de psiquiatria, ou para que você não vá perder os seus filhos pela droga. Eu falo com conhecimento de causa, porque eu tenho isso na minha casa, né? Meu irmão morreu recentemente, 6 meses, e foi assim um trauma muito grande para a família. Isso foi horrível. Meu irmão era usuário de drogas desde os 14 anos, como a minha mãe lutou contra isso. Minha mãe sempre foi uma mulher muito boa, uma mãe muito boazinha, que sempre falou sim para tudo, né? E eu vejo assim muitas pessoas da minha família caminhando para o mesmo abismo que a minha mãe também caminhou durante muito tempo. E meu irmão faleceu e foi um golpe muito duro para nós, irmãos, para minha mãe, que também faleceu recentemente. Então, e são coisas assim que, na maioria das vezes, nós, como conhecedor da palavra, né, como responsáveis pela vida dessas crianças, nós podemos mudar o destino dessas crianças. Como? Ensinando, protegendo, falando, olha, aqui não. O inimigo, ele não se apresenta nas nossas vidas vestido de inimigo. Você acha mesmo que o inimigo vai se apresentar na vida dos seus filhos vestido de inimigo? Claro que não. Ele vai se apresentar vestido de amigo. Aqui, ó,
Essas crianças têm que entender que quem mente não está nos caminhos do Senhor. Quem quer fazer, ser mal criado com pai e mãe, também não está nos caminhos do Senhor. Crianças que não se, eu sou menino, mas não identifico com menina, com menino. Opa, peraí, ó, tá aqui, ó. Não sou eu que tô falando, eu apenas tô falando que tá na Bíblia, é o que eu estudo. E é o que move a minha vida, é o que eu acredito, e hoje eu comparo a minha vida de antes com a de agora, meu Deus, eu me arrependo de não ter me rendido ao Senhor, aos ensinamentos e viver tudo aquilo que Deus tem para minha vida antes. Talvez se eu tivesse ido antes, eu tinha ensinado muita coisa para muita gente, até mesmo para o meu irmão, né? Mas o Senhor sabe de todas as coisas, tudo na hora do Senhor. Mas o Senhor também, ele não vai ficar toda hora falando vem, 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 se quiser. O Senhor, ele não obriga. Ele não vai ficar também falando, te obrigando a fazer coisas. O Senhor quer aquele que quer ele. Né? E também não adianta, sabe, ficar nessa historinha de ai, tá repreendido, ai, tá isso, ai, eu renego isso, ai, irmãos, é a mesma coisa que quando eu já ouvi muita gente falar isso, Senhor, eu ouvi uma voz que falou isso pra mim, que falou, tá repreendido em nome do Senhor, é igual doença. Muitas vezes o Senhor permite, é permissão, não é vontade. Permissão é uma coisa, vontade é outra. A vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Então não tem doença, não tem morte. Mas é permissão por quê? Porque a gente sai dos caminhos do Senhor. A gente não quer ouvir, a gente não quer seguir, a gente quer fazer aquilo que a gente quer. Não cuida da saúde, não vai no médico. Eu me lasquei esse dia tomando medicamento por conta própria, Deus me livre, nunca mais. Então, são coisas que vai acontecendo nas nossas vidas que é pra gente aprender, né? Mas não permanecer nesse erro. A gente aprender e mudar. Seguir aquele caminho que o Senhor tá falando pra gente seguir. Não é seguir aquilo que a gente quer, não. Ai, o mar não abriu e eu fui do mesmo jeito. Ah, vai mesmo. Vai mesmo. Você acha mesmo? Deus usou Moisés para tirar aquele povo do Egito. Deus foi usando Moisés, conduzindo Moisés até. Você acha que ele chegou lá na frente do mar lá e Moisés abriu o mar por ele mesmo? Claro que não. Quem estava fazendo aquilo era Deus. Você acha mesmo que Moisés ia catar todo aquele povo e falar assim, ó, e se o mar não abrir, a gente entra no mar e vai assim mesmo. Ia morrer todo mundo. Então, quando o Senhor fala não, é não. Ai, não, mas eu vou porque eu sou corajosa. Não, você é burra. Você tá usando de burrice. Você tá usando assim de desobediência com o Senhor, porque aquele povo só passou porque o Senhor permitiu o mar abrir, todo mundo passar e depois o mar tudo de novo. Tem muita gente que fala, mas eu não aceito essa luta, eu não aceito essa prova. Que não aceita o quê? Quem somos nós para não aceitar isso da parte do Senhor? É a mesma coisa das estações, eu ouvi isso e foi incrível. Primavera, verão, outono, inverno. Você acha mesmo que, eu gosto do inverno, não sou muito fã do verão. Você acha mesmo que porque eu não ser muito fã do verão, não vai ter verão? Não vai ter dias quentes? Ai, quem sou eu, né? Você acha mesmo que porque não gosta do frio, não vai ter inverno? Menos. Primavera, verão? Claro que vai ter, gente. Claro que vai ter. Independente de você gostar ou não, vai ter. Vai ter o inverno, vai ter a primavera, vai ter o outono, vai ter o verão. Queira você ou não. Então, queira, goste o seu filho ou não, você vai ter isso daqui hoje. A sua educação vai vir daqui sim. Esse é o limite que eu, como pai, estou te dando. Porque pai e mãe é autoridade na vida dos filhos, gente. É ordem, tudo que vem da parte do pai e da mãe para filho é ordem, não é pedido. Não é, vamos negociar. Não tem negociar. É ordem e acabou, tem que fazer. Tudo que vem da parte de Deus para as nossas vidas, da parte do Espírito Santo, tudo que veio aqui, no evangelho que veio pregado,
por Jesus Cristo foi ordem, não foi pedido não. Foi ordem, ele falou, ou você faz ou então não vai dar certo. Ou você segue esse caminho aqui, querido, ou então sinto muito. Ah, o que eu tenho que fazer para acompanhar, para fazer parte aí, Jesus? Segue-me, pega a sua cruz e segue-me. Morra para as coisas do mundo, querido, e venha viver para as coisas de Deus. Ou ele falou, ah, então, não, pode vir, tá tudo certo, não tem problema não. Eu sou amor, né? Eu sou tudo, eu já ouvi muito isso, até mesmo da parte do meu filho, esse evangelho que você prega aí eu nunca vi. Deus é amor, Jesus é amor. Pois é, mas ele também é justiça e é fogo consumidor. Ou então ele não teria feito justiça quando Davi pecou com Betseba. Ele não teria feito justiça. Ele teria deixado Davi impune de tudo que ele fez, né? Matado Urias, Davi foi um assassino, foi um mentiroso, foi um perverso. Davi, ele foi um manipulador. Ou então, Deus não tinha feito valer tudo. Falou assim, ó, você tá perdoado, mas você não vai deixar de pagar tudo que você fez não, rapaz. E ele foi considerado segundo o coração de Deus. Agora você imagine nós, irmãos, imagine nós. Lloyd e Eunice, elas seguiram isso à risca, ou então Timóteo não estaria fazendo parte hoje das escrituras sagradas. E aqui, por um acaso, está falando mal de Timóteo? Não, muito pelo contrário. Paulo está dando a instrução para Timóteo, ó. Esta carta adverte o jovem Timóteo contra as doutrinas falsas que estavam sendo difundidas entre os cristãos. Agora, você imagina naquele tempo, agora você imagine hoje, que o negócio é livre. É tudo certo, do jeito que você quer, como você quer, a hora que você quer e tá tudo certo. Agora, você imagine se Lloyd e Eunice não tivessem levado a sério tudo isso. Aonde que Timóteo teria ido parar? Sabe lá Deus, né, irmãos? Porque era uma criança, assim como é o seu filho. Então, presta atenção no que vocês estão vivendo, o que vocês estão passando para os filhos de vocês, o que vocês estão fazendo os seus filhos viver hoje. Eu escrevi aqui, ó, para que vocês, tudo eu vou escrevendo e vou falando, para que depois eu venha eu mesma, sabe? O que eu mesma use isso para mim mesmo. Então, ó, estamos vivendo tempos de enganos e esses enganos estão dentro das igrejas. E quem participa sempre está levando o engano para a sua própria vida, leva para a vida dos seus filhos e muito mais passam a vida nestes enganos, fervorosamente. E ainda defende esses falsos profetas que praticam os falsos ensinamentos. Muitos dentro das igrejas só fazem ouvir e não praticar. Aliás, a grande maioria, né? Peca na educação dos filhos e no cuidado da família, irmãos. Quanto nós Olha, eu vou falar uma coisa para vocês que eu vivo, tá? Então, quando eu passo ali pelos presídios ali, que eu vejo aquelas filas enormes, irmãos. Fora os presídios que eu vejo para fora de Londrina também, que eu também vou muito, né? O meu trabalho também passa por esse setor. Muitas mães que estão ali, é tudo da igreja, tá? Se você falar com 10 mães, 8 é de dentro da igreja. É a missionária, é a pastora, é a bispa, é não sei quem, é não sei quem. Tem alguma coisa com a igreja. E aí, o que a gente fala sobre isso? O que eu tenho para falar para vocês sobre isso, irmãos, que vocês têm que vigiar. Mais do que nunca, vocês têm que investir na educação, na proteção, no ensinamento, na estrutura emocional, espiritual dos seus filhos, para que você também não faça parte desse grupo. Então, não dê um ensinamento enganoso para os seus filhos, achando que, quando ele tiver um pouquinho mais velho vai melhorar. Não vai melhorar, vai piorar.
Ah, eu vou levar no médico, o psicólogo vai dar esse medicamento, ele vai fazer. Olha, o cientista falou assim: olha, quando você chega lá no psicólogo lá, ele só fica, fala mais. Enquanto você tá falando, ele tá lá no computador. Quando você terminou de falar, já sai a receita, o medicamento e o diagnóstico e tudo certo. Ele nem viu a criança. Ou quando vê, a mãe já dá toda, né? Já fala tudo o que ela quer que o médico faça com a criança. É cômodo. É igual quando a gente vai no médico, eu já passei por isso, eu já cheguei no médico dando o diagnóstico da minha doença. Ah, então você sabe que você tem, beleza, toma esse remédio aqui. E não era nada daquilo. É o que está acontecendo com as crianças hoje. E os pais parece que não estão tendo noção, sabe? Ciência do problema gigantesco que está se levantando dentro da sua própria casa. O que você vai viver daqui a uns anos, irmãos. O que você vai viver daqui a uns anos. Não adianta que ninguém da igreja vai te salvar, não, tá? Ninguém. Muito pelo contrário, quando seu filho estiver nessa condição, não vai ter oração que vai mudar, não vai ter o pastor que vai lá exorcizar, muito pelo contrário, tá? Muito pelo contrário. Você vai ter muitas pessoas para julgar você, para falar, irmã fulano lá da igreja, ó, o filho lá, ó, que situação que tá. Então, irmãos, não fica, sabe, nessa de que a gente já nem educa mais filho dessa forma. Vai nessa, irmãos. Não pensa nisso, não pensa assim, ou então isso daqui não teria tanta influência na nossa vida. Isso aqui não teria tanta influência no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com o Espírito Santo, com aquele que morreu na cruz para pagar os nossos pecados, o meu e o seu, inclusive o pecado dos seus filhos também, que nós já nascemos em pecado, não é verdade? Mas Jesus morreu por todos nós, mas e daí? Salvação é individual e nós temos que lutar por isso todos os dias, irmãos. Fazendo o quê? Andando nos caminhos do Senhor. Andar nos caminhos do Senhor é fácil? Não é fácil, é difícil, irmãos. É a coisa mais difícil que tem andar nos caminhos do Senhor, porque fazer o que é certo, renunciar, fazer um monte de coisa é difícil, não é fácil. Não é fácil. O nascer de novo é muito difícil. Então, facilita o caminho para o seu filho. Começa a ensinar para ele aquilo que Jesus falou para você, aquilo que Deus falou lá nos 10 mandamentos que ele escreveu lá, ó, os 10 mandamentos. Leia isso para o seu filho. Começa a ter um relacionamento com o seu filho através daquilo que Deus deixou para nós. Através daquilo que Jesus Cristo deixou de ensinamento. Ensine sobre o batismo, sobre o que fazer, sobre o quão importante é fazer o que é certo, respeitar o pai, a mãe, o tio, o professor, andar nos caminhos do Senhor, o quanto isso vai ser bom para o seu filho. Seguir leis, obedecer a lei, andar certinho, para que ele não venha perecer mais tarde e você não fique aí, ai, porque eu fiz isso, ai, porque não sei o quê, porque meu filho isso, porque meu filho aquilo, e eu me sinto culpada. Não tem coisa pior nesse mundo que você ficar com remorso por alguma coisa que aconteceu com seu filho. Porque você não teve posicionamento suficiente para falar um não para o seu filho. Muitas vezes o seu não vai salvar a vida do seu filho. Muitas vezes o seu limite é que vai fazer com que o seu filho, né, não seja tragado por esse mundo, pelas coisas desse mundo, pelas drogas, pelo alcoolismo, pela prostituição, né, pelo homossexualismo, por tudo aquilo que tira, né, da presença do Senhor. Então, não aceite essas coisas dentro da sua casa, não aceita. Se é errado fora, é errado dentro também, porque muitos pais hoje estão comprando droga para os seus filhos usar dentro de casa, álcool, deixando os filhos fazer tudo que é errado dentro de casa para que os filhos não saiam. Ah, é melhor estar fazendo errado aqui dentro de casa do que estar na rua. Não, ele não tem que fazer errado nem em casa nem na rua, muito menos dentro de casa.
Faça valer as leis do Senhor na sua vida. No começo vai ser difícil, mas depois você vai ver o quanto isso vai ser bom, porque o Senhor está contigo, Ele vai te ajudar. Mas o Senhor não vai estar do seu lado a partir do momento que você não serve a Deus verdadeiramente, de todo o coração. Não adianta você servir as coisas do mundo a semana inteira e só ir na igreja no final de semana. Ou fazer tudo que é errado de noite e chegar cedo e chegar durante o dia, chegar de noite, ai Senhor, perdão pelos meus pecados, aí no outro dia vai fazer tudo a mesma coisa. Aí no sábado, no domingo tá lindo, cantando maravilhoso, vestidinho de sainha longa, né, tudo, mas fazendo tudo errado vestido de crente, isso é vergonhoso demais para nós. É vergonhoso demais para nós. Então vamos ensinar os nossos filhos, vamos ensinar as nossas crianças nos caminhos do Senhor, para que os nossos filhos, as nossas crianças, eles sejam salvos de verdade. Amém? Bom, espero que vocês tenham gostado da palavra de hoje. Espero que essa palavra, assim, seja de bênção na vida de vocês e que vocês também possam compartilhar esse vídeo aí com os seus amigos para que essa palavra também seja canal de bênção na vida dos seus amigos. Amém? Deus abençoe a todos vocês.